Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença em mais um evento do Café com Autoridade da BRIG. A BRIG que esse ano completa 18 anos desde a sua fundação e esse ano está tendo aí, no seu ano de aniversário, a satisfação, né, a grata satisfação de receber autoridades muito importantes para o dia a dia do nosso país. Não à toa estamos hoje aqui com o Secretário Nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, a quem eu agradeço desde já o seu tempo, o seu espaço aqui para conversar com a gente, como outras personalidades que vieram ao longo do ano para debater assuntos como inteligência artificial, reforma tributária, eleições, né? E a gente vai, nessa toada, a gente vai tentar manter sempre os nossos associados e todos que nos acompanham, a sociedade em geral, sempre conectada com os assuntos que são mais importantes no desenvolvimento do nosso país, do ponto de vista social, econômico, também do ponto de vista da segurança pública, né, que hoje em dia é um fator, como nós estávamos conversando ali, de decisão ou não de investimentos em determinados países, em determinados setores. E falando um pouquinho do nosso convidado, com muita satisfação e orgulho, Mário Sarrubo já ocupou os cargos de Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, foi presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais Institucionais e, atualmente, desde março, aí, secretário, está à frente da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Em nome de todos, novamente, aqui nossos associados, agradeço a sua presença. E também queria agradecer muito ao Rafael Favetti, que nos ajudou, né, na conquista dessa agenda, desse momento aqui que estamos hoje aí presenciando. A Fabiane, nossa diretora, que está aqui com a gente para nos ajudar também a encaminhar da melhor forma possível esse debate. Fabiane Barbosa, nossa diretora de regulamentação, que está nos ajudando aí de forma bastante intensa a fazer com que tenhamos, se possível ainda esse ano, já um texto a respeito do projeto de lei que regulamenta a atividade de relações institucionais governamentais, que hoje está no Senado aguardando relatoria desde 23, né? Desde 2023. Foi aprovado no final do ano de 2022 na Câmara e agora está no Senado, com o senador Isalci Lucas, que já se comprometeu conosco, inclusive com o apoio da mídia, né, nós conseguimos estabelecer esse compromisso de termos um texto logo após as eleições para a gente, então, começar finalmente os debates no Senado. Secretário, só para falar um pouquinho da BRIG, a BRIG hoje tem uma maturidade, nesses 18 anos, ela tem diversos membros da sociedade que compõem seu conselho consultivo, né, tem um conselho fiscal, temos um conselho de ética, né, com grandes nomes também, de pessoas com muita experiência na atividade, para nos ajudar a entender, eventualmente, qualquer tipo de problema ou de ruído em relação à atividade ou algum profissional associado. E nós nos aproveitamos muito desse conhecimento, dessa curva de aprendizado de todos os profissionais que há muito tempo já estão à frente das relações institucionais e governamentais, e a gente costuma dizer que nós somos um grande braço da democracia, porque nós ajudamos no debate com o poder público, de todas as pautas que vão, amanhã ou depois, ter uma norma estabelecida e vão impactar a todos, né? Então, a gente procura levar sempre a melhor informação, atualização de dados sobre determinado produto, serviço ou tendência regulatória, né? Para que a gente tenha sempre o melhor produto possível na forma de regulamentação a respeito. Por fim, eu agradeço aqui também a todos os diretores aqui presentes, o Bernardo Livramento, as empresas que estão aqui com a gente, a ABS, a Nexa, Políticas Públicas, o pessoal da Vector também, obrigado pela presença, aos nossos colegas jornalistas, mais uma vez, obrigado pelo prestígio, por estarem aqui com a gente. E passo, então, a palavra ao secretário Mário Sarrubo para falar um pouquinho do seu momento hoje à frente da Secretaria, dos desafios, né, daquilo que já vem sendo desenvolvido, das perspectivas. E aí depois, secretário, só para o senhor entender, na sequência eu vou passar a palavra. Depois que o senhor falar para o Favetti também, ter algum comentário ou pergunta, depois para a Fabiane, e aí depois a gente dirige, então, a plateia. Tá bom? Então, com a palavra, nosso secretário, Mário Sarrubo. Bom dia a todas, bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer a oportunidade aqui, em especial ao nosso presidente Giancarlo, ao vice-presidente, querido amigo Favetti, a Fabiane, em nome desses três amigos aqui, do meu
querido companheiro de jornada do Ministério Público, de Procuradoria-Geral, hoje conselheiro nacional do Ministério Público, Fernando Comim. Eu cumprimento a todas as pessoas presentes e agradeço a oportunidade de estarmos aqui nesse café da manhã para conversarmos, debatermos um pouquinho esse tema tão importante para todos nós, que é a segurança pública hoje no nosso país. Não é? E é muito bom conversar com a sociedade, conversar com segmentos da sociedade, porque é uma oportunidade para a gente expor um pouquinho aquilo que nós estamos pensando no âmbito do Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski, mas, mais do que isso, também para ouvi-los. É importante conversar com segmentos econômicos. Estar aqui hoje na Abrig é um momento especial, é um compromisso que eu assumi aqui com muita alegria, entendendo que vai agregar muito aí na nossa governança, na Secretaria Nacional do Ministério, na Secretaria Nacional de Justiça, no âmbito aí do nosso Ministério. Segurança pública é hoje, como eu gosto de dizer sempre, o principal tema em discussão no país. Não é? Antigamente, eu tenho aí já algumas décadas, né, mais de 60 anos, e eu me lembro das eleições, quando tinha eleições municipais, segurança pública não era discutida nas eleições municipais. Ninguém falava de segurança pública, até porque não é atribuição do prefeito, não tinha guarda municipal, e era muito mais construção de viadutos, de postos de saúde, asfalto de rua, iluminação e tudo mais. Hoje, o debate eleitoral dos municípios, eu vejo lá em São Paulo, para além das questões policiais que têm ocorrido nos debates que a gente tem visto, ele envolve a discussão sobre segurança pública num grau altíssimo. Me parece até que a maioria, os temas mais discutidos, na verdade, acabam sendo ligados à segurança pública. A ponto de um dos candidatos aproveitar e colocar um policial militar como vice, ex-policial militar, um ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, para agregar, inclusive, esse viés de segurança pública à sua gestão. E, de fato, eu considero que isso é uma evolução, porque hoje em dia não há como se falar, como se discutir uma gestão, um governo, e não há falar em segurança pública sem que esse debate possa envolver também os municípios. Tem uma grande autoridade que sempre disse que, no fundo, a gente mora no município, ninguém mora no estado ou no país, a gente mora no município. Então, segurança tem a ver, sim, com o município, é um debate importante, e ela é, hoje, sem sombra de dúvidas, a principal pauta em termos nacionais. E ela é a principal pauta porque, de fato, o Brasil, e é bom pontuar, a América Latina como um todo, tem enfrentado seríssimos problemas com a criminalidade, seríssimos problemas com a segurança pública. E eu gosto sempre de trazer esse dado, porque é um dado que me parece fundamental. Não é? A fome, desigualdade social, esse contexto de Brasil e de América Latina, sem sombra de dúvida, são fatores que são determinantes para um índice de segurança pública muito ruim, para a sensação de insegurança. Eu costumo dizer que é praticamente impossível você achar que o nosso país, ou que qualquer país possa dar certo. Eu gosto sempre de uma imagem, de um momento que eu vivi no final do ano passado em São Paulo. Eu fui a um restaurante nos Jardins, vou até dizer o nome do restaurante, que é do Belarmino, meu amigo, lá, o Figueira Rubaiá. Nós fizemos o almoço, eu gosto de correr, o almoço da turma de corrida, nesse restaurante, lá num sábado, ali, um pouco antes do Natal, lá e tal. Então, uns 10, 20 amigos da corrida ali, sentamos para comer uma feijoada caríssima, por sinal, mas muito boa. Mas quando paramos o carro ali, eu desci do carro, tinham 3, 4 carros importados na frente do restaurante e uma meia dúzia de crianças vendendo rosas, praticamente sendo ignoradas e invisíveis praticamente naquele contexto. Aquilo, confesso, me fez mal, e acabei ficando em São Paulo no final do ano, não viajei, meu pai, infelizmente, estava no finzinho ali no hospital,
acabou falecendo em janeiro, e aproveitei e escrevi um artigo. Falei, vou escrever um artigo para o Estadão, e vou escrever, sem saber, Favete, que eu ia acabar em Brasília como secretário nacional de Segurança Pública, até porque o meu projeto de vida era completamente diferente. A sorte, e um homem precisa ter sorte na vida, é que o meu assessor de imprensa do Ministério Público, quando eu apresentei para ele, falei, vamos mandar esse artigo para o Estadão. Ele falou, não, doutor, deixa para lá, o senhor não está com a cabeça boa agora. Porque um país não pode dar certo se a gente tem esse contexto. Não é? Então, a gente precisa vencer a miséria, a gente precisa vencer a fome, a gente precisa vencer a pobreza. Isso é unanimidade, eu não estaria aqui para falar isso. E isso tem que ser deixado de lado, e tem outros profissionais no âmbito do governo trabalhando nisso, e acho que esse é um papel que incumbe não só ao governo, mas principalmente a cada um de nós, não é? Ao empresário, ao funcionário público, ao governo do Estado, do município, ao governo federal, enfim, essa é uma questão social, e nenhum de nós pode estar fora desse debate da fome, da miséria e da desigualdade. Agora, a segurança pública está ligada a isso? Claro que está. Mas nós vamos nos apegar a isso e dizer, bom, quando melhorar a fome, quando melhorar o emprego, a segurança pública vai melhorar? Olha, talvez sim, mas isso não é absoluto. Não é? Aliás, nós conversávamos ali, ele dizia, olha, investimento em segurança e tal, isso não reverte na melhoria dos índices, na melhoria da sensação. E é isso, nós não podemos nos apegar a essa questão social e falar, bom, o Brasil está indo, é assim. Não, temos que estudar, temos que procurar saídas para, mesmo nesse contexto, até porque tem países que têm uma situação melhor na segurança pública, estando com um contexto social parecido com o nosso, de maneira que nós temos que trabalhar e temos que pensar segurança pública de forma propositiva, pensar de que maneira nós podemos melhorar a sensação de segurança das pessoas e trazer segurança para o país como um todo, e até como nós comentávamos ali no início, trazendo segurança jurídica. Falávamos ali, né, o que inibe o investimento no Brasil. A segurança jurídica e a segurança pública. Confesso que eu desanimei, mas falei, não, vamos nos animar, porque eu sou animado, e o item segurança pública, eu estou, de fato, muito entusiasmado com aquilo que estamos fazendo e aquilo que eu tenho visto em termos de Brasil. Eu tenho viajado bastante pelo Brasil, Nordeste, Sul, Sudeste, enfim. A segurança pública é hoje pauta, e a gente está com bons projetos de norte a sul do Brasil. Em termos de governo federal, e dentro das nossas atribuições no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública, é sempre bom pontuar, porque, em dado momento, um amigo de São Paulo me ligou e falou, Mário, e aí? E o grande plano? Eu falei, que plano? Ele falou, não, você tem que apresentar um grande plano de segurança pública para a nação, está todo mundo esperando. E eu disse, não, Beto, não tem grande plano, calma, tem vários projetos estruturantes que, a médio e longo prazo, darão resultados muito positivos. A gente precisa colocar a casa em ordem. E sempre lembrando também, é sempre bom registrar, que o Ministério da Justiça e a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, têm limitações para influir nas políticas de segurança dos estados. Hoje, o nosso arcabouço jurídico constitucional, ele é um arcabouço, o SUSP, que é uma grande evolução, a lei do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, ela é, de fato, uma grande evolução em termos legislativos para o país. Mas, para consagrarmos a lei do SUSP, é preciso mais, porque ontem eu tive até uma boa notícia, Favete, porque a gente implanta uma política de segurança pública só para que a gente possa jogar aqui para o debate, mais ou menos, como é que funciona, como é que eu posso influir na política de segurança pública dos estados, dos entes federativos como um todo. Eu tenho o Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem lá aproximadamente, eu não procuro nem pensar no dinheiro, porque é o meu CPF que está lá, mas é coisa de 4 bi, um pouquinho mais, e esse dinheiro ele tem uma parte que ele vai no chamado fundo a fundo para os estados, e os estados obrigatoriamente têm que investir esse fundo a fundo nas políticas indicadas pelo governo federal. Isso é proporcional e tudo mais,
Quando eu cheguei, e aqui talvez uma primeira mexida, esse fundo a fundo previa apenas e tão somente, olha, investimento em violência contra a mulher, não é? E diminuição da letalidade policial. Não é? Pautas fundamentais, sou entusiasta dessas pautas, mas entendi imediatamente, já coloquei imediatamente ao ministro que nós precisaríamos abrir esse leque um pouco, até porque eu vinha com o rótulo de ter sido coordenador de grupos de combate a crime organizado em São Paulo, de ter sido presidente do GENICOC, Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado, lá no âmbito do Conselho de Procuradores Gerais, então precisávamos alargar. Então, alargamos a possibilidade de investimento dessa quantia, que para 70% dos estados brasileiros é praticamente o orçamento de segurança pública. Não é? Estamos falando aqui dos estados do Norte e do Nordeste, eles dependem desse fundo a fundo. Não é? Então, o investimento você precisava permitir que aquilo pudesse ser usado para combater crime organizado, para saúde, para investimento nas forças policiais, para a saúde dos policiais, para investimento em armas, para investimento em tecnologia, não é? Sempre voltado a combate à criminalidade organizada. Não é? E isso, por si só, no primeiro momento, já resolveu um grande drama que nós tínhamos, que era o tal, aspas, empossamento desse dinheiro, porque esse dinheiro incrível, né? Tantos problemas de segurança pública do Brasil, e esse dinheiro estava nos estados, e estava nos estados parado, porque os estados não sabiam como investir isso em diminuição de letalidade, não tinham políticas de investimento, então o dinheiro estava parado, simplesmente parado. Né? Então, essa foi uma primeira mudança. E a maneira pela qual, ou seja, o Fundo Nacional de Segurança Pública, que nós temos de influir nas políticas de segurança dos estados. Não é? A outra maneira é os nossos programas, e eu vou dar um exemplo, e aqui eu falo por que eu fiquei animado ontem. Não é? Eu sou entusiasta tecnologia, câmeras corporais. Câmeras corporais. Por que eu sou entusiasta? Esse discurso serve para qualquer linha de segurança pública ideológica, né? Já que se fala tanto de ideologia, eu não gosto desse debate, mas para qualquer um. Né? Então, se o governador é um governador mais de direita ou de extrema direita e que gosta daquela visão de preservar o policial, melhorar a qualidade da prova, é isso. É estatístico. A câmera corporal nos policiais militares, ela diminui a morte e a letalidade dos policiais, portanto, preserva a vida do policial, aumenta a produtividade, mais prisões, mais apreensões. Os batalhões no estado de São Paulo, no período que eu fui procurador-geral, que tinham as câmeras corporais, aumentou em quase 40% o número de prisões e apreensões e diminuiu em mais de 30% a morte de policiais. Olha que belo discurso para um governador de extrema-direita. Ah, não, mas eu sou um governador de extrema esquerda, sou do PT. Não quero aqui debater ideologia, hein, pelo amor de Deus. Mas diminui a letalidade policial, é óbvio, também na casa de 40%. Morrem menos pessoas. Então, como eu gosto de dizer, até exagerando aqui, né, puxando o Favete, meu lado italiano, né, não posso crer que uma pessoa de bem seja contra a câmera corporal nos policiais militares. Lançamos a política com uma portaria do Ministério da Justiça, dizendo, nós pagamos a conta das câmeras para os estados que adotarem as câmeras corporais e dentro dos padrões que nós exigimos aqui em termos de regulamento de uso das câmeras. E aí, ontem até tive um debate, mas, doutor Sarrubo, tem que ser ininterrupta a câmera. Disse, você sabe o custo? Porque precisa saber o custo. O custo não da câmera, a câmera é barata. Está aqui muitos empresários de tecnologia. É a nuvem que é cara. Quando é ininterrupto, o sujeito vai no banheiro, parou para almoçar, atendeu a mulher que reclamou do filho na escola, está gravando, aquilo vai para a nuvem e aquilo é custo. Eu falei, eu quero mudar a cultura. Então, pode ser ininterrupto, o Estado que quiser fazer, ótimo. Agora, nós recomendamos ininterrupto, mas se quiser, existem 16 hipóteses em que o acionamento da câmera é obrigatório. Se o policial não acionar, ele vai ser punido. Aí a jornalista do Globo News,
Mônica Waldvogel, minha amiga, no dia seguinte fizemos uma bela festa. Ela falou assim, mas então é só uma sugestão, isso não é política pública. Aí o italiano baixou, Favete, mandei mensagem para ela, falei, Mônica, no intervalo me liga. Ela me ligou, falei, é uma política, porque eu vou pagar conta. E você pode apostar que muitos estados vão aderir. Ontem saiu o edital, terminou o edital. 16 estados já aderiram. 16 estados do Brasil já aderiram. Alguns estados já têm, como Santa Catarina tinha, agora está fazendo uma remodelação. Bahia já está com esse programa. São Paulo tem um programa lá, se discute aquela coisa toda, mas eu não entro nesse debate. Então, são 16 estados que já vão aderir ao programa. Então, essa é a maneira que a gente tem de influenciar na política pública. E levando tecnologia, porque a câmera é tecnologia. Há câmeras hoje que trabalham com reconhecimento facial. Eu recebi lá empresários que me apresentaram câmeras que trabalham com reconhecimento facial e que oportunamente poderá ser oferecido a uma grande... Depois eu queria até tocar um pouco nesse assunto do reconhecimento facial, da biometria facial, porque ela tem alguns problemas. Aí hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, tem algumas questões importantes. Mas, enfim, esse é um modelo, esse é o modo que nós temos de fazer segurança pública hoje, neste contexto jurídico constitucional, no âmbito do Ministério da Justiça. Eu ofereço a política, o Estado adere, recebe o dinheiro e assim por diante. Câmeras corporais, sou entusiasta, acredito que o Brasil vai ter uma virada muito positiva em termos de diminuição da letalidade e maior eficiência do trabalho das polícias, até porque, é bom que se diga, com todo o respeito, e esse é um outro foco da nossa atuação, hoje quem faz segurança pública neste país é a Polícia Militar. As polícias civis não, ao todo, em termos de Brasil, esclarecem ao redor de menos de 10% dos crimes, com alguns picos, alguns estados trabalhando muito bem. Por culpa dos policiais civis? É óbvio que não, porque falta investimento em tecnologia, falta investimento em investigação, falta investimento em perícia, falta delegados, é delegacia que fecha de final de semana, tudo por conta do investimento. Então, esse é um outro foco da nossa atuação em termos de política pública. Nós estamos procurando, trabalhando um programa para entendermos quais os efetivos necessários, olhando para os estados, olhando para as características dos estados, e, a partir daí, criarmos uma regra, ou pelo menos um gatilho, da importância de se investir na Polícia Civil, porque nós precisamos esclarecer crime. Como é que a gente vai melhorar a sensação de segurança? Nós que somos da área jurídica, como nós sabemos, é simples, o crime não pode compensar. O crime não pode compensar. E como é que o crime não compensa? Com a legislação adequada, pena proporcional, mas mais do que a legislação adequada. É a certeza da punição. Certeza da punição. E hoje, quando se pratica um crime no Brasil, um crime de roubo, um crime de furto, a certeza de não punição ainda é muito alta. É muito difícil. Eu volto lá para o meu estado, em São Paulo, você anda na rua, o roubo do celular, é muito pouco provável que você vá ter o seu celular de volta ou que aquele roubador vá ser punido por aquele crime. Porque, a não ser que a Polícia Militar esteja passando e faça a prisão imediatamente. Então, nós precisamos investir, a Polícia Civil, quando a Polícia Civil tem condições de esclarecer o crime, ela esclarece. Se ela tivesse uma estrutura, a Polícia Civil, eu tenho certeza absoluta, esclarecerá 60%, 70%, 80% dos crimes. Mas precisa ter investimento, precisa ter investigador. Eu gosto sempre de dizer do amigo meu, delegado de polícia, em São Paulo, é bom, e aqui o que eu não quero é entrar no debate político, mas até para dizer que em São Paulo agora fez uma grande contratação de policiais civis, e eu queria até aplaudir o governador por isso. Mas esse meu amigo delegado, ele estava numa delegacia da Lapa, lá em São Paulo, ele falou, trabalho eu como delegado titular, um delegado assistente, um investigador e um escrivão, sendo que o investigador estava com problema de saúde e voltou em fase de adaptação de saúde. Quer dizer, numa região importantíssima de São Paulo, como é que ele vai investigar um crime? Eu falei, você não investiga nada. Ele falou, não, eu registro o BO, só isso.
e não faço mais do que isso. Então, não é culpa da Polícia Civil, não é culpa dos gestores da Polícia Civil, dos policiais civis, mas é culpa, na verdade, dos gestores do Brasil como um todo, de governo, que não investem em Polícia Civil, esclarecimento de crime, em tecnologia, em perícia e tudo mais, porque se nós não avançarmos nisso, nós, de fato, vamos ter seríssimos problemas. Eu gosto sempre de dados, não é? E eu até comentei ali, vou até colar aqui, porque são tantos números, mas tem um número muito importante, e eu gosto sempre de trabalhar com esse ciclo. Não é? A segurança pública é uma questão econômica. Não é? Na medida em que a economia vai mal, a segurança pública piora, e na medida em que a segurança pública piora, a economia também se deteriora. Portanto, nós vivemos esse círculo vicioso no Brasil há décadas. Quanto piora a economia, piora a segurança pública e assim por diante. Então, para além da questão de direitos fundamentais, esse debate da segurança pública é também um debate econômico. Porque se a gente quer um Brasil que gere empregos, que gere renda, se nós queremos um Brasil que a livre iniciativa possa se desenvolver, crescer, nós precisamos cuidar de segurança pública. Então, este é um ponto interessante. Eu gosto de números, gosto muito de ler jornal. O Estado de São Paulo, certa feita, trouxe uma notícia: consumidor paulista paga 4,5 mil por ano para custear a segurança pública. Esse é um dado da Federação do Comércio, FEComércio. Não é? E o BID traz um dado importantíssimo. Eu estive lá no Equador, algumas semanas atrás, num evento do BID, lá em Guayaquil, e o crime custa 3,6% do PIB dos países latino-americanos. 3,6% do PIB dos países latino-americanos. E ele traz um trabalho interessantíssimo aqui do FMI, Fundo Monetário Internacional. Na América Latina, um aumento de 30% nos homicídios reduz o crescimento em 0,14 ponto percentual. Inversamente, se o crime fosse reduzido à média mundial, o crescimento anual aumentaria em 0,5 ponto percentual, ou seja, cerca de 1/3 do crescimento atual. Então, olha a importância desse tema segurança pública. Nós estamos aqui na ABRIG, para todos nós. E é o que eu digo, pouco importa se eu tenho renda e posso botar 3 seguranças na porta do meu prédio, na porta da minha casa, ou posso andar com segurança na rua, ou posso andar armado. Veja, olha o que nós estamos perdendo em termos de investimento e de negócios quando a gente não olha para a segurança pública. Bom, qual é a solução? Outro dia um amigo falou: olha, estive lá em El Salvador, melhorou bastante lá, Sarrubo. Ele fez uma prisão lá para não sei quantos milhões de pessoas, prendeu todo mundo, e melhorou bastante. Eu falei: mas eu tenho certeza absoluta. Em São Paulo nós temos hoje 25 a 30 mil moradores de rua. Se você recolher os moradores de rua e entregar tudo do Rio de Janeiro, acaba os moradores de rua e você resolve o problema de São Paulo. Ou como outro dia lembraram, quem que lembrou? Foi no Ministério? Não, foi no final de semana, alguém lembrou essa história. Quando a rainha da Inglaterra veio para São Paulo, e eu me lembro que minha mãe me botou na Avenida Indianópolis com a bandeirinha da Inglaterra, eu tenho a foto até hoje, a rainha passou ali, disse que um secretário de Segurança em São Paulo recolheu todos os moradores de rua e levou para Camanducaia, em Minas Gerais. Tinha alguém de Minas aqui, né? E entregou tudo em Camanducaia lá por 15 dias, e para a rainha não ver morador de rua em São Paulo. Então, é isso que foi feito em El Salvador, e não se resolve o crime dessa forma, inclusive com violação do Estado Democrático de Direito, do direito das pessoas e assim por diante, até porque não preciso dizer que desses milhares e milhares de pessoas que estão presas lá, muitos são inocentes, são famílias destruídas, são direitos individuais não respeitados, e esse não pode e não deve ser um modelo no Brasil, e não será, pelo menos neste governo. Então, Sarrubo, você é daqueles que só pensa em liberar as pessoas. Não, pelo amor de Deus, 34 anos de Ministério Público, 34 anos praticamente atuando e priorizando a área criminal, 34 anos trabalhando bastante para punir criminosos e para encontrarmos aí um equilíbrio nessa questão. O Brasil tem hoje 2 grandes problemas, um deles
é a criminalidade organizada, talvez o maior, que gera a maioria dos nossos problemas. Os jornais dizem, e isso todo mundo sabe já, grande problema. Onde cresce o crime organizado, como é que ele nasce? Ele nasce sempre da ineficiência do Estado. Então, nós nunca demos bola para a prisão. A prisão, como dizia uma amiga minha, deixa eles lá, sem colchão, praticou crime, tem que ficar dentro da prisão mesmo, eles que se danem lá. E nós tivemos essa política, e ainda temos em muitos lugares deste país, por muitos anos. E o que isso gerou? O PCC. O PCC nasce na casa de detenção em São Paulo, em especial depois do massacre do Carandiru. Condições, 25 presos numa cela para 4, não consegue dormir, etc. e tal. Nasceu o PCC. Mas o PCC era um problema de São Paulo. Pois era. Agora é um problema da Europa, dos Estados Unidos. Hoje ele é um problema do mundo. E por que ele é um problema do mundo? Por causa da cocaína. A cocaína, que era uma droga cara, no meu tempo de juventude, você via na noite a maconha, mas não via a cocaína. A cocaína era cara, só nas altas rodas. Como eu nunca frequentei as altas rodas, eu nunca tinha visto cocaína na minha juventude. Hoje, os meus filhos, aí que têm 26, 24 anos, eles veem cocaína todas as noites, não usam, graças a Deus, mas eles veem. Hoje ela está presente no dia a dia, porque ela barateou. E ela barateou porque, simples, não é? O crime organizado dos países produtores, que são nossos vizinhos, entendeu que era um grande negócio, entrou no negócio, barateou o custo da cocaína, e o Brasil, vizinho desses grandes produtores, virou o grande entreposto. Para virar o grande entreposto, ele precisa ser o crime organizado de lá, se associou com o crime organizado daqui. E aí vamos lá, PCC, Comando Vermelho e outras facções. Então, aquele problema que era só de São Paulo, da capital, ou de um certo secretário de segurança que... depois você me corta, aí quanto tempo eu falo, hein? Eu já estou caminhando para o final. Virou um problema mundial. E eu digo mundial porque hoje, mês que vem, eu tenho que ir ao Chile, porque há um programa da União Europeia que chama El Pacto. Eles estão procurando financiar a integração dos países latino-americanos para combater o tráfico e a criminalidade organizada. Mas por quê? Porque estão preocupados com a gente, né? Uma questão humanitária? Não, estão preocupados com eles. Porque eu não preciso dizer que essa droga sai daqui e vai para a Europa, vai para a África, vai para os Estados Unidos. E o crime organizado está chegando. Amsterdã, Bélgica, pela África e assim por diante. Então, essa associação que aconteceu aqui pode acontecer lá da mesma forma. Com maior dificuldade, o tecido social é diferente, mas, no Brasil, foi muito fácil por conta do nosso tecido social esgarçado, por conta da desigualdade, da fome. Então, eles dominam territórios e assim por diante. E essa droga sai. 90% da droga consumida no mundo sai desses 4 vizinhos nossos e passa pelo Brasil. Isso fortaleceu a nossa criminalidade organizada, que agora tem tanto dinheiro que precisa lavar. E eles precisam lavar de alguma maneira. E eles já estão... eu gosto de dizer, saíram já. A história de crime organizado, para mim, é passado. Hoje nós trabalhamos já com máfia. Eles estão fazendo negócios com os governos, de lá em São Paulo, participando de licitações. Estão investindo muito na Amazônia. Como cuidar da Amazônia? Um espaço enorme, pouco investimento. Então, é mineração, é madeira. Eles estão tomando parte do território amazônico, desmatando, investindo em mineração e com uma lógica interessante, Favete. Crime ambiental é menor potencial ofensivo. É melhor, a gente vai limpando. Eu gosto muito de assistir O Poderoso Chefão, é mais ou menos como fez o Michael Corleone, né? Saiu lá de Nova York, foi para os Jogos em Las Vegas, que é menos grave e tudo mais. É isso que eles estão fazendo hoje, investindo até mesmo nos crimes ambientais. Isso tudo fortaleceu a criminalidade organizada. E o Brasil? O Brasil é uma república federativa. O Brasil tem as suas polícias militares e polícias judiciárias estaduais, cada estado com seu modelo de atuação, sem conversar com o estado vizinho. Qual é a integração que tem entre os policiais de São Paulo e do Rio de Janeiro? Quase nenhuma.
muito mais estabelecidas nos vínculos pessoais, né, como se o Comim fosse do Rio e eu de São Paulo, secretário de Segurança, nós teríamos uma integração por conta da nossa amizade de longa data, mas não há algo estrutural que possa permitir essa integração. E o crime organizado cresce. Enquanto nós estamos cercados pelas nossas fronteiras, pelas nossas fardas diferenciadas, né, a farda no Rio Grande do Sul é brigada militar, em São Paulo é polícia militar, a outra farda é verde, a outra vermelha, e etc. e tal, com lógicas de atuação diferentes, com estratégias de atuação diferentes, mas o crime já ultrapassou as fronteiras do Brasil há muito tempo. E nós ainda trabalhando dentro das nossas unidades federadas, sem integração, ou com uma integração tímida, muito mais estabelecida nos vínculos pessoais entre determinados postos de comandantes gerais, de secretários de segurança e assim por diante. O crime usufrui rapidamente da queda das fronteiras, não é? Seja internas, seja externas, da tecnologia, não é? Das criptomoedas, das transferências financeiras, da comunicação fácil, e o Estado está amarrado. O Estado está amarrado. Como investir em tecnologia? A licitação, o processo de licitação demora. Temos que investir na indústria nacional, mas espera aí, o estrangeiro tem um bom produto, como é que faz? E o Estado amarrado ainda na sua federação. Então, nós precisamos quebrar um pouco isso. E aqui eu abro uma brecha para trazer a PEC do ministro Lewandowski. Foi nessa lógica que o ministro Lewandowski disse, não dá. Não dá. Existem padrões mínimos em termos de segurança pública, políticas de segurança pública, que precisam ser nacionais. Como, por exemplo, eu falo isso porque foi real, o Comim já ouviu isso, de um presídio de Santa Catarina se ordena mortes em Belém. Então, o que adianta eu fazer um belo presídio em Belém se em Santa Catarina não se investe no sistema prisional? Então, precisa ter padrão mínimo. Então, quando o ministro fala em constitucionalizar o SUSP, significa, através do Conselho Nacional de Segurança Pública, através dos órgãos colegiados criados pelo SUSP, que são órgãos de debate com representações de todos os segmentos sociais, nós temos que estabelecer linhas genéricas de política pública em termos de segurança, e eu gosto sempre desse exemplo, que o exemplo não é meu, é do ministro. Padrão mínimo para o sistema prisional. Tem Estado que não tem regime disciplinar diferenciado. E como é que você pode prender um faccionado, um líder de facção, sem o regime disciplinar diferenciado? Tem que ter. Então, padrão mínimo. Tem Estado que não tem plano de combate ao crime organizado. E alguém acha aqui que pode um Estado do Brasil não ter um plano de combate ao crime organizado? Não é possível. Então, a ideia não é invadir competências, a ideia não é dizer quantas pessoas vai ter na Polícia Militar, qual é a cor da farda, quem vai comandar, não é nada disso. A ideia não é invadir competências dos Estados, é estabelecer padrões mínimos construídos através de diálogo nos conselhos, para que o Brasil possa ter um padrão mínimo em termos de segurança pública em nível nacional, de norte a sul. E rompermos as barreiras. Por exemplo, integração não deve ser opção, deve ser obrigação. Não por outra razão, o maior investimento que nós temos hoje na Senasp, e eu vou sair daqui, eu vou fazer uma fala, são nas redes. Então, nós temos lá a DIOP, que é a Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas. Nós criamos redes. A primeira rede que nós criamos é a RENORCRIM, Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas. Trabalhando, já tivemos 3 reuniões, por enquanto só com as polícias civis, num primeiro momento, de todo o Brasil no combate ao crime organizado, criando vínculos, falando de estratégias, trocando expertises. Depois trouxermos as polícias militares. Próxima reunião, que será mês de outubro, com a Polícia Federal, que já está participando. Alguns coordenadores de combate às facções estão participando. Mas aí vamos trazer a Polícia Federal. E, com isso, nós queremos criar uma rede, efetivamente, que possa efetivamente integrar e organizar o Estado para combater o crime organizado. Sem isso, não será possível.
temos que investir em fronteira. São 16 mil quilômetros de fronteira terrestre. Ninguém pensa nisso. O Lincoln Garcia trouxe esse dado e eu falei, vou roubar. Sempre nomeando o autor. Os Estados Unidos têm a fronteira com o México. Está lá na campanha o Trump, eu vou fazer o muro, etc. E tal. Até hoje não resolveu. A fronteira dos Estados Unidos com o México é menor que a fronteira aqui do Mato Grosso com a Bolívia. E os Estados Unidos, com todos os investimentos, com toda a tecnologia, não conseguiu resolver aquela fronteira. Olha o drama do Brasil, 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, mais cerca de 7 mil, um pouco menos de 7 mil de fronteira marítima. Como é que a gente faz? Não tem como. Vai botar um soldado ali, um do exército, das polícias e etc. e tal, em cada ponto da fronteira, a cada 100 metros da fronteira, isso é impossível. Então, nós vamos precisar investir em quê? Tecnologia. Eu sou entusiasta de centros integrados de operações, não é? E nós estamos investindo nisso. A ideia é que a gente tenha, nas fronteiras mais críticas, não é? Esses centros integrados. E a ideia é sentarmos à mesa todos horizontalmente. Todas as forças. Não tem ninguém coordenando. O Ministério só organiza. Fornece tecnologia, fornece espaço, mas cada agência põe um dos seus lá. Ministérios públicos, federal e estadual, polícias civis, militares estaduais, Polícia Federal, rodoviária, todos sentados. Receita Federal e COAF. Não serei eu a dizer que nós precisamos ir atrás do dinheiro. É óbvio que sim. Então, as receitas federais e estaduais precisam estar nesse projeto, não é? Seja nas fronteiras, e o COAF. Nós precisamos investir no COAF. Não por outra razão, eu tenho trabalhado isso, o COAF, não é? Todo mundo conhece, movimentações financeiras atípicas, são elas que vão indicar, efetivamente, não é? Onde está indo o dinheiro do crime organizado. Não é? Sempre com responsabilidade. Eu gosto sempre de dizer, o Brasil tem a mania de pegar a exceção e transformar em regra. Tem que tomar muito cuidado com o COAF, porque, veja, lá atrás fizeram isso, esse negócio de inteligência, vão bisbilhotar. Não. Isso aí aconteceu meia dúzia lá de irresponsáveis, de criminosos, na verdade, que usaram bons instrumentos com más intenções, e nós não podemos pegar esse exemplo e deixar o modelo porque alguém usou errado. Né? Então, precisamos avançar. Então, eu quero ter centros de inteligência nas nossas fronteiras mais críticas, e não adianta ter só centros de inteligência, nós temos que investir em tecnologia. Então, nós estamos, e vamos listar VANTs, drones, mas VANTs, né, aqueles que possam... Né? A gente tem um equipamento hoje, a ideia foi da Polícia Federal, é super importante, que é o Satélite Brasil Mais, ele nos ajuda, está nos ajudando aí com a questão das queimadas, dos crimes ambientais, e vai nos ajudar também com a criminalidade, porque nós vamos investir, vamos melhorar esse sistema para que ele possa efetivamente varrer o Brasil em termos de controle das nossas fronteiras e da região amazônica. É muito importante. Então, trabalho em rede, Renorcrim, temos a rede, Renarc, centros de inteligência integrados nas nossas fronteiras. E, para além dessas redes, a nossa ideia é a construção, e nós já temos um espaço hoje aqui no Brasil, que é aqui em Brasília, que é o Centro de Comando e Controle, ele fica ali na Polícia Federal, a gente vai renovar o convênio com eles, Polícia Rodoviária Federal. A gente tem feito algumas, por exemplo, o Exame Nacional dos Concursos, nós monitoramos de lá. Semana passada fizemos uma operação, articulamos, né, porque é importante dizer lá, o Rodney, que é o nosso DIOP, diz, nós não fazemos operação, a gente articula com os estados, com os ministérios públicos, com as polícias, uma operação muito interessante em termos de propriedade intelectual, né, junto com 5 países estrangeiros, né, também foi coordenada de lá, e a ideia é que a gente tenha lá também um centro integrado de operações de inteligência, com representantes de todas as agências de segurança, mais Receita, mais COAF,
interligando os CISPs, que são os Centros Integrados de Segurança Pública do Brasil. Né? Ou seja, vamos conversar. Vamos trocar informações. Para isso, essa é uma construção, por isso que eu digo, não tem bala de prata, não tem o grande plano. Essa é uma construção a passos, né? A gente dá um passo de cada vez. Por quê? Porque nós temos culturas nas instituições diferentes. É muito difícil você pegar a Polícia Militar de São Paulo e juntar com a do Rio de Janeiro. É muito difícil você juntar a Polícia Militar de um estado com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. E isso precisa ser feito com um sistema de governança que possa estabelecer como prioridade absoluta o quê? O respeito às culturas institucionais. Porque isso você não vai quebrar nunca. Eu sei do que eu estou falando. 34 anos de Ministério Público, eu conheço bem essa relação de Ministério Público com Polícia Civil, com Polícia Militar. Então, tem que ter respeito às culturas institucionais. Mas, para isso, nós precisamos criar essas redes, trazer para Brasília, conversar, expertises, começar a articular. Isso a gente pode fazer, e a gente tem feito muito operações integradas, a gente paga as diárias. Né? Outro dia saiu uma reportagem da Folha de São Paulo, as diárias, isso é investimento em segurança pública. Você quer a segurança pública sem gasto? Não tem. Não tem como. Né? Então, a gente paga diárias de policiais para atuarem integrados com outros policiais em outros estados, com operações que possam efetivamente fazer a diferença e desarticular as organizações criminosas. E retomada de território, para terminar minha fala, para a gente poder debater aqui, senão vai de café da manhã virar almoço, não é, Favete? A grande verdade é que há 20 anos a gente vê a polícia subindo o morro no Rio de Janeiro, fazendo operação, prendendo traficante, prendendo armas, drogas, e o morro continua lá. E continua lá por quê? Porque o Estado vai lá, prende todo mundo e deixa aquele entorno na exata posição em que ele estava antes. O que a gente faz? A gente prende o líder da facção ali, leva para a cadeia, condena, assume outro na sequência. E aquela lógica continua. Então tem que pôr o Estado, essa arroba é o UPP, não vem com essa que não deu certo. Não deu certo. Mas não deu certo porque se investe muito mais na operação e não dá para achar que botar uma base da polícia militar num determinado local está resolvido o problema, porque foi isso que fizeram. A gente tem que avançar. E aqueles que idealizaram a UPP, eu conheci todos, né? Estavam muito bem intencionados, mas se o governo não entrar e não entender essa lógica de que o Estado precisa assumir aquele território, de que ali você precisa construir centro de convivência, de que ali você precisa olhar para os jovens, de que ali você precisa dar linha de financiamento para empreendedorismo, de que ali você precisa... aquelas pessoas gostam eles querem viver dentro da legalidade. Mas quem estava dando a segurança para eles era a milícia, era o crime organizado, era o Comando Vermelho, era o PCC e assim por diante. Então o Estado tem que entrar. E a gente tem um projeto que está sendo construído com a Universidade de São Paulo, com algumas organizações sociais, de retomada territorial, com esta lógica. Não é? Neste momento, nós estamos escolhendo uma ou duas, eu, como sou entusiasmado, eu acho que serão 3 cidades pequenas do Nordeste, onde o crime organizado domina a economia. Nós estamos na fase da análise econômica do crime, porque esse me parece o passo fundamental, a análise econômica do crime, para entendermos, inclusive, como será o dia seguinte. Porque tem uma economia no crime, é como a Cracolândia em São Paulo. Ali tinha uma economia. E essa economia não era só o tráfico de drogas, ali era o menos importante que vinha da favela do Moinho. Ali a economia que tinha um papel fundamental na Cracolândia, eu sei porque essa operação... Eu fui um dos autores intelectuais, porque ela começou no primeiro semestre do ano passado, quando eu era procurador-geral, e fui eu que pedi para ela acontecer. Né? E, confesso, era para ser na última semana do meu mandato comigo, mas como eu saí antes, e isso atrasa, foi em agosto agora. Mas papelão, acreditem, os viciados pegam papelão na rua e vendem este papelão para comprar droga, e este papelão está indo para as grandes indústrias.
sem os devidos controles, não é? Hotéis, bares, o entorno. Então, essa operação, parabéns ao Ministério Público de São Paulo, às polícias, ao próprio governo, por quê? É uma operação que foi construída com todas de forma integrada e tudo desapropriado já ali, em processo de desapropriação. Murado. Ah, mas eles muram, né, o comércio e em seguida derrubam. Não, a polícia está lá. E o Ministério Público está fiscalizando. Então, ele vai mudar o cenário ali. E sem mexer com o viciado. O que ninguém sabe, que não saiu, e que é a parte que eu mais gosto, é que o Ministério Público entrou com habeas corpus para não prender viciado. Porque prender viciado não adianta. O viciado tem que ser tratado. Ele é vítima do processo. Não é? E essa retomada territorial, esse projeto, a gente espera lançar no primeiro trimestre do ano que vem, porque não pode demorar, porque, como eu gosto de dizer, secretário de Segurança Pública cai rápido. Não é? E precisa ser antes de eu cair, antes de eu voltar para São Paulo. Mas a ideia é que a gente retome uma grande operação policial, as forças estaduais, não é? Já estou conversando com os governadores e tudo, secretário de Segurança. Nossa equipe está indo, hoje tem uma equipe nossa subindo para lá. E, na sequência, Estado. BNDES, linha de financiamento, centro de convivência, mediação de conflitos, Ministério Público presente, né? Todos os procuradores gerais já participando do projeto, para retomar. Aí sim, aí a gente começa a fazer a diferença. Nós vamos vencer o crime organizado. A Colômbia venceu o crime organizado. Mentira, gente, não venceu. Melhorou muito. Melhorou muito. Medellín é um exemplo a ser seguido. Mas dizer que acabou, não acabou, nós sabemos, porque essa droga está vindo para cá. Mas acho que a gente pode avançar e muito. Um último tópico, que eu não quero sair da secretaria sem que isso efetivamente se torne uma realidade, é nós, efetivamente, desde que eu me conheço por gente no mundo da segurança pública ou do Ministério Público, se fala em polícia comunitária, mas nunca ninguém efetivamente tornou isso uma realidade. Então, nós criamos lá um grande projeto, também vamos financiar para os estados um kit de polícia comunitária, que vai de bases comunitárias a drones, a armas não letais, porque tecnologia é fundamental, e cursos de formação para guardas civis e policiais militares. Sim, porque a Guarda Civil, como nós falávamos ali há pouco, ela passa a ser fundamental nesse contexto de polícia comunitária. Ela é uma realidade e não vamos desprezar. Eu não sei se ela deve se transformar em polícia efetivamente, como querem, etc. e tal, mas ela não pode ser desprezada. Ela é um instrumento muito positivo que nós temos e ela tem que ser usada e ela tem um papel fundamental nesse contexto de polícia comunitária, que é uma polícia, né, que trabalha muito mais a prevenção do que propriamente a repressão. Não é? Eu sonho lá, não é, sair para comprar o pão de manhã e encontrar o guarda civil ou o guarda policial militar do meu bairro, chamar pelo nome, tirar o sarro, espero que ele seja corintiano e eu palmeirense, sempre tirando o sarrinho que o Palmeiras ganhou do Corinthians, aquela coisa. Porque é assim que se faz uma segurança pública cidadã. Acho que este é o desafio. Mudar a pena, aumentar a pena, saída temporária. Essa semana uma manchete interessante, né? Acho que do UOL. Polícias, forças de São Paulo recuperam 500 presos que estavam em saída temporária. Olha a mensagem como vem. Minha irmã, mais velha, né, já ligou e falou, tá vendo? E você é a favor da saída temporária. Daí, 500, você viu? Foi ela que me chamou a atenção. Falei, presta atenção na notícia. Vê o outro lado da notícia. Quantos foram liberados? 38 mil. 500 não voltaram. Qual é o percentual dos que não voltaram? É muito pequeno. Aí nós vamos punir 37.500 presos que voltaram, que cumpriram tudo, por causa de 500 que não voltaram. Aí mataram o meu amigo, delegado de São Paulo. Foi saída temporária. Não foi. Já estava em regime aberto, não era nada de saída temporária. Cuidado, meu amigo, meu colega de faculdade. Né? Agora, não vamos punir 35, porque se nós não olharmos para essa massa carcerária e só prender,
Tem um dado aqui. Vamos ver se eu acho. Tem um dado aqui importante para terminar. O Brasil, de 2020, não sei se eu vou achar aqui, também não importa, a 2022, aumentou em quase 200% a sua população prisional. Melhorou? Para mim, só piorou a sensação de segurança. Ah, então não é para prender. Não, claro que é para prender. Mas precisa prender melhor. Nós estamos prendendo mal. Acho que era isso. E estou, evidentemente, à disposição para ouvi-los, para ouvir críticas, sugestões. E, por favor, critiquem, porque é com a crítica que a gente melhora. Obrigado. Secretário, muito bom, muito obrigado. Uma das coisas que o senhor falou, a questão da integração, que é fundamental, estabelecimento de regras e padrões mínimos, e é o que a gente busca fazer sempre aqui, né? É debater, exatamente, entender e da forma que a gente puder contribuir para dar suporte, né, a todas essas mudanças necessárias. Eu vou fazer só um pequeno ajuste aqui no protocolo. Eu vou chamar para compor a mesa no meu lugar o nosso vice-presidente Eduardo Faye, que é um dos idealizadores também, entende muito mais de investimento do que eu. Nós estamos falando antes ali sobre a questão índice de investimento versus a segurança pública. Então, Faye, por favor, você está convidado a assumir aqui a mesa e dar sequência nos trabalhos junto com o Faye e com a Fabiane. Favete, vou passar. Bom, primeiro, bom dia a todos, mas passar direto a palavra para você, para as suas questões. Você está com o microfone? Não, eu estou com o meu laptop aqui. Eu estou com o laptop aqui, anotei algumas coisas. Não na sequência, eu queria só comentar e daí te ouvir, sobre não na sequência do que você falou, mas eu coloquei aqui, primeira coisa, você começou a sua fala com a noção de sensação. A violência pública tem uma parte de sensação. Tem um livro que eu gosto muito, do Pinken, chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza. Ele prova com dados que a segurança pública no mundo inteiro ela vem melhorando, mas a sensação ela piora, né? E quanto mais a polícia trabalha, é uma dicotomia. Quanto mais a polícia trabalha, quanto mais há integração, mais aparece o resultado, mais as pessoas se sentem inseguras, justamente quando o resultado aparece. Que é o grande problema da corrupção também. Quanto mais você acha a corrupção, quanto mais você tem mecanismos de achar a corrupção, mais ela aparece, evidentemente, e aí a sensação das pessoas é que a corrupção aumenta, né? Então, a gente vê isso nos países, por isso a grande crítica que este governo teve à transparência internacional, que quando se trabalha para pegar a corrupção, mas ela aparece, as pessoas acham. Pesquisa opinativa, né? Tem esse problema. Então, é sempre um desafio para o secretário nacional de segurança pública fazer isso. A integração, aparece o resultado e as pessoas ficam com mau medo. Você tocou um outro ponto que é fundamental, que é a questão federativa. Quer dizer, as principais normas do Brasil, Sarrubo, secretário, elas são de competência da União. Está lá no artigo 22 da Constituição. Penal, processo penal, é tudo o Congresso Nacional que deve fazer. Porém, são as polícias militares, como você bem colocou, que fazem o policiamento geral, que estão na mão dos estados. Menos o Distrito Federal, que é sustentado pela União, mas a Polícia Militar convive com leis feitas pela União. Há um problema federativo aí que você tocou que me parece insolúvel. Eu queria até saber como lidar com essa situação. Você também tocou na situação de El Salvador. Os maras, que são as gangues de El Salvador, tomaram lá a situação. A resposta de El Salvador está sendo militar, quase uma questão de... quase uma guerra mesmo. A grande diferença de guerra para a segurança pública, eu sei que uma pessoa entende de segurança pública ou não quando ela fala guerra. Na guerra, não importa a vítima. E na segurança pública, o que mais importa é a vítima. Então, eu sei que a pessoa não entende de segurança pública quando ela vê assim, há uma guerra. Não há. É impossível você... Não é consequente falar isso. Porém, você tocou muito bem na questão de El Salvador, e eu lembro que essa questão de El Salvador, o grande manancial é o replacement do crime organizado. Isso é, o crime organizado ele consegue chamar pessoas, especialmente de baixa idade, para fazer o replacement daqueles que são presos, né?
E você tocou nisso também quando falou do Rio de Janeiro, da UPP. Uma das ideias da UPP era acabar o replacement no crime organizado do Rio de Janeiro. Isso é, você dá um modelo para aquela juventude, entre 9 e 15 anos, que é onde a pessoa entra ali, um modelo de que um outro caminho, o caminho da paz, é melhor do que o caminho da ilegalidade, né? Essa tarefa, que é um soft power, é difícil das pessoas entenderem, porque a Mônica Gavaldi Vogel não vai entender que isso é uma política pública. Ela não vai compreender, ela acha que, né, política pública é fuzil e etc. Aliás, fuzil, arma longa, você também tocou em território, são 3 das grandes variáveis de se perder a segurança pública. O primeiro é o replacement, a segunda é o território, que você tocou muito bem, e a terceira, impressionantemente, é a arma longa. Quando a arma longa entra no crime organizado, é outro nível de combate ao crime organizado. Outra situação que você tocou muito bem foi a questão das polícias civis, como polícia judiciária. Aí eu queria te ouvir, porque no governo da União, a Polícia Judiciária da União e a Polícia Federal, ela tem o oposto de classificação de solução de crime do que a Polícia Civil dos Estados, né? E as PMs, que são o policiamento ostensivo, na União, está sob sua secretaria, que é a Força Nacional, ela é basicamente uma atividade muito pequena para o país, né? Na verdade, eu participei da redação da criação da Força Nacional na época, o grande debate era a constitucionalidade disso, e a saída nossa da constitucionalidade foi que a Força Nacional, na verdade, ela é um pacto federativo. Então, eu não deixo de existir o policial da Polícia Militar, o bombeiro militar, eu não agrido o 144. Né? E até queria te ouvir. Há um debate antigo, secretário, da criação de uma polícia ostensiva da União. Chegou até a se pensar de transformar a Polícia Rodoviária Federal, que ela é ostensiva, em maior competência que não seja só estrada, né? Porque a Constituição é muito limitante para a Polícia Rodoviária Federal, e nós já tivemos casos. Eu baixei, quando consultou o jurídico do Ministério da Justiça, eu tive que baixar uma orientação para que as polícias rodoviárias federais... Eu lembro que, na época, o Comim, que estava procurador, estava lá no Ministério Público de Santa Catarina, ficou bravo comigo, porque as polícias rodoviárias federais davam muitas pessoas para trabalhar para os Ministérios Públicos Estaduais. Isso é, os Ministérios Públicos Estaduais, quando tinham que fazer operações contra PMs e civis, gostavam mais de ter relações com a Polícia Rodoviária Federal, porque ele não vazava a operação, do que constar com policiais civis e militares. Mas a gente teve que fazer uma redação, por causa que a Constituição ela proíbe isso. Então, eu queria te ouvir sobre esse futuro aí, que vai ficar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, evidentemente, de uma possível polícia ostensiva da União. E também, já terminando aqui das coisas que você falou, notei bastante coisa no meu iPad aqui, mas eu queria te ouvir também. Você tocou sobre os crimes ambientais, a gente está sofrendo com essas questões das secas, evidentemente, todo ano tem, claro, mas esse ano parece que tem alguma coisa diferenciada, né? Parece que tem alguma coisa diferenciada. E sobre os crimes ambientais, eu queria te ouvir, talvez, uma das questões que eu acho que é o que a gente vai conviver para os próximos 10 anos de desafio, que é o narco-garimpo. O narco-garimpo está na fronteira. A fronteira é interessante, secretário, porque ela não termina nela. A fronteira ela tem lá os 16 mil quilômetros de fronteira, mas ela não termina nela. A fronteira vai até São Paulo, porque a tese é, quando a arma passa pela fronteira, é São Paulo que sente, que não está na fronteira. Quando a arma passa pela fronteira, é Curitiba que sente que não está na fronteira, é Belo Horizonte que sente que não está na fronteira. Né? Então, essa questão do narco-garimpo me parece algo que ainda não está sendo tão falado, mas me parece que é um grande desafio aí que a gente tem, vocês na Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a tarefa de integração, que é a tarefa de conversar, outra palavra que o senhor usou aqui, conversar é fazer política. Né? Então, isso é uma política. Conversar é fazer política num país com essas dificuldades federativas. As dificuldades federativas são tão grandes, secretário, que nós não temos um POP no Brasil. O procedimento operacional padrão, por exemplo, o senhor comentou do Corinthians, a gente não tem um procedimento operacional padrão para lidar com as massas brasileiras que vão ao estádio. Isso é, a PM de Santa Catarina tem um tipo de abordagem, não é lá quando tem Figueira e Avaí, mas aqui em Brasília tem outro tipo de abordagem. Em Brasília a gente já teve morte de um torcedor do São Paulo, porque o PM, na abordagem, pegou a arma e falou, deita, e na deita atirou sem querer no rapaz, e o rapaz morreu. Em Curitiba a gente teve um rapaz que perdeu o olho com um tiro de borracha,
que bateu no olho, o menino tinha 8 anos de idade. Não dá para dizer que um menino de 8 anos de idade é criminoso, entendeu? Então, a questão do procedimento operacional padrão parece revelar também essa carência que nós temos da integração, e a integração se faz com conversa, como você mesmo disse, que é fazer política. Então, são essas minhas considerações, queria te ouvir um pouco sobre isso que eu comentei, porque, como você bem disse, segurança pública é economia. Não tem jeito, elas caminham. Muito obrigado. Obrigado, Favete, muito bom te ouvir. A gente conversa toda semana no grupo Pensadores, né? E hoje te ouvir aqui, estar ao seu lado aqui, realmente uma grande alegria. Bom, vamos lá, Força Ostensiva Nacional, isso não é o nome, viu, em primeiro lugar. Parece que o presidente não gostou do nome, esse era o nome nosso lá do ministro Lewandowski. Mas é justamente essa a ideia, porque, veja, o Estado tem a polícia judiciária e a polícia ostensiva, que é a militar. A União não tem. A União tem a Polícia Federal. A Força Nacional, ela não é a nossa força ostensiva. A nossa Força Nacional seria algo que, inclusive, está desvirtuado. Ela é, na verdade, um grupo de policiais dentro do Pacto Federativo, de policiais militares de todo o Brasil. Portanto, é um projeto maravilhoso, que eu sou entusiasta. Mas ela tem que ser algo pontual. Então, aquela história, por exemplo, ela foi ao Rio de Janeiro para ficar na Dutra, para diminuir o roubo de cargas na Dutra. E diminuiu em 68% o roubo de carga na Dutra. Não é? Agora, ok, diminuiu, então chama a PM local, olha, diminuímos, é assim. Vamos acabar com o roubo de carga, porque a Dutra não pode ter roubo de carga, senão estamos falando de segurança pública para investidor, para a indústria, né, para as pessoas que vão investir, que vão gerar renda, que vão gerar emprego no Brasil. Não é? Mas se tirar de lá, no dia seguinte, volta o roubo de carga. Então, é isso que está errado. Não é? Então, é isso que o ministro fica muito preocupado. Ele fala, porque a força está nas terras indígenas. Está em 64 lugares hoje a Força Nacional do Brasil. Desses 64, 30 e tanto em terras indígenas resolvendo conflitos. E esses conflitos precisam ser resolvidos. Por isso que nós estamos avançando na demarcação, lá no Ministério da Justiça. Precisamos acabar com essa discussão no Supremo. Hoje parece ter uma reunião lá com o ministro Gilmar. Precisamos resolver essa questão indígena, senão a força vai ficar fazendo isso, quando, na verdade, ela devia entrar. A força poderia entrar localizadamente, para entrar e sair, 2, 3, 4 meses, mas ela está ficando, está errada. Então, a ideia de criar a Força Ostensiva Nacional, com um nome diferente, é justamente isso, para que a gente tenha o similar. Porque a Polícia Federal é uma polícia judiciária e muito boa, porque os índices de resolutividade dela são de 88%, quase 90%. É excelente. Então, não há que se mexer, há que se investir mais na Polícia Federal. Ela tem que melhorar ainda. Não é? Mas ela não é ostensiva. Não é ela para cuidar de terra indígena, ela não é para ficar fazendo policiamento em aeroporto, em porto. E a nossa força ostensiva, o ministro fala, eu começo a sonhar. Eu Saúbo, calma. Eu já falo, vamos ter uma divisão para portos e aeroportos, especialidade. Não é? Olhando ali para os portos, investindo em tecnologia, como a gente falava ali. Não é? Olha, a câmera identifica o navio, faz o scanner, porque a droga está saindo ali. Precisa aumentar o custo do crime organizado. Então, esse é um investimento bacana. Nos aeroportos. Quantas vezes a gente vê no aeroporto a Polícia Federal batendo cabeça com a Receita, um não sabe o que o outro pegou, e etc. e tal. E aí é o contrabando, e aí é droga passando, e aí, porque é aquela história, o que a gente pega é 10%. Pegamos lá um nigeriano com tantas toneladas de cocaína no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 10%. Passaram outros 50%. Alguém tem dúvida disso? Claro que não. Não é? Então, nós precisamos melhorar. Imagina uma força ostensiva, um trabalho de inteligência, todo mundo junto, investimento, scanner, câmeras, e etc. e tal. É assim que nós vamos. Porque também não dá. O Porto de Santos, só 5% das mercadorias a gente consegue fiscalizar. Um pouquinho mais, um pouco menos. São números aí que se apresentam. E aí, como é que você vai imaginar? Como é que você vai... Não é? Nós precisamos melhorar isso. Só investimento no ser humano? Não, o investimento no ser humano é fundamental, mas com tecnologia. Então, a gente tem que usufruir da tecnologia. Por quê? Porque o crime está usufruindo. Então, é isso. Agora,
Outro ponto aí que eu tinha colocado. Narcogarimpo. Narcogarimpo. Essa é a questão. Não é? O crime organizado está lavando o seu dinheiro no garimpo. Está escravizando pessoas, tomando territórios, devastando a floresta amazônica. E é muito difícil cuidar da floresta amazônica, é muito grande. O governo tem o Plano AMAS, nós chegamos aqui, já existia o Plano AMAS, é um investimento muito grande em tecnologia na região amazônica. Eu sou entusiasta, mas só isso não adianta, tanto que a gente já criou, desde que nós chegamos, por exemplo, as operações, Operação Protetor do Bioma. A gente está usando satélite, tentando identificar, e aí, a partir do trabalho da Secretaria, da DIOP, a gente identifica focos. A divisa do Amazonas com o Pará, a gente conversa com a polícia do Amazonas, com a polícia do Pará, e a Operação Protetor do Bioma entra para tentar. Fizemos 6 operações desde que nós chegamos, Protetor do Bioma, que é super importante, porque também foco no incêndio, também, porque esses incêndios também acontecem. Então, é isso. E tomar cuidado, existe uma lógica nessa questão do garimpo, que é a questão da pedra, ela é registrada, esse fluxo que nós estamos agora em cima desse fluxo de registro do diamante que é encontrado e como é que ele sai dali. Que é mais importante até do que pegar o cara ali, porque a hora que ele não tiver mais para onde vender, ele vai desistir do negócio, porque o negócio está lucrativo enquanto ele acha e esse fluxo acontece. Então, isso tudo tem sido objeto de um trabalho aí delicado de inteligência e de investigação. Eu diria que o maior investimento que a gente tem que fazer hoje é na inteligência. E cuidando, Favete, para algo que é muito importante, que é distinguir inteligência de prova. Porque se confunde muito. Um dado de inteligência é um dado de inteligência, não é prova. Então, é a história do COAF. O RIF do COAF não é prova. O RIF do COAF é um dado de inteligência. Corra atrás da prova. Ora, tem uma movimentação financeira atípica, é uma pessoa politicamente exposta. Não é difícil. Não é difícil. Eu tinha um cartão, aqueles cartões Wise, o meu ficou bloqueado porque eu assumi a secretaria. Não sou estar politicamente exposto. Falei, nem quero mais. Para quem que isso vai remeter dinheiro? Falei, para ninguém. Quando eu viajar de férias, que é uma vez por ano, e olha lá. E agora não tenho férias até março. Falei, desliga esse negócio aí, nem quero mais. Então, é simples. Agora, politicamente exposto, pessoa que não tem renda, movimento atípico, isso é o quê? Inteligência. Agora, a gente tem instituições responsáveis, Polícia Federal, Polícias Estaduais, Ministérios Públicos, que podem pegar esse dado de inteligência e transformar. Com a mineração ilegal, ou a gente vai nesse fluxo que eu falei agora, a Operação Protetora, ela tem que continuar, mas só ela não vai resolver, porque nós vamos pegar os caras lá, não tem como ficar lá, etc. e tal. Agora, tem que entender esse fluxo, para onde está indo esse diamante. Tem os órgãos que registram, tem um órgão lá local, depois vai, passa, tem todo um histórico que a gente precisa atuar. E acho que tinha mais alguma coisa aí, grande Favete. Não, acho que é isso. Você tocou bastante a questão e a dificuldade de você, como você falou também do centro de comando e controle que tem aqui na PRF, a dificuldade de se fazer os chamados fusion centers, que é aqui o centro de comando e controle, onde você tem um modelo já disso, de quem manda, quem obedece, quem faz, porque é difícil você colocar um órgão federal lá e o órgão estadual aceitar o comando, entendeu? Então, aí que está. Por isso que não é exatamente o Fusion. Eu sou entusiasta do Fusion, acho muito bom, mas aqui, o Fusion é o sonho de consumo da gente. Mas aqui não dá certo por conta do Pacto Federativo. Então, a gente precisa estar de forma horizontal, e é assim que ele vai funcionar. Perfeito. Secretário Sarru, vou passar a palavra aqui para a Fabiane. Obrigada, bom dia a todos. O secretário foi muito assertivo na fala dele, ele conseguiu passar por vários gargalos aí enfrentados dentro da segurança pública. Eu atuo na área há algum tempo, me especializei na área de segurança pública e, assim, recentemente, secretário, uma PEC de muito tempo está sendo discutida no Congresso e foi aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata especialmente das guardas municipais e também dos guardas de trânsito, E agora ela está aguardando o plenário. Então, assim, como é uma PEC, eu gostaria de saber do senhor qual que é o olhar
do Executivo em relação a essa PEC. Eu tive também o privilégio de trabalhar na elaboração do SUSP, que foi aprovado em 2018, e eu me recordo muito que, na época das discussões, muito foi falado em relação às sanções, aplicação de sanções para aqueles estados que não alimentassem o sistema. Isso, claro, caiu por terra, porque não era cabível naquele momento, e não é, né, de fato. Então, assim, o secretário trouxe essa dificuldade, e realmente eu queria ouvir mais um pouco sobre isso, como que tem sido, se foi implementado esse sistema de fato, se está ocorrendo essa alimentação de alguma forma, né? E, por último, muito se vê dentro do Congresso Nacional o embate dentro das carreiras policiais. O embate, uma fragmentação dentro da própria carreira, principalmente dentro da carreira da Polícia Federal, né? Se discute muito competências, atribuições, né? O senhor trouxe muito assertivamente essa questão das delegacias e como elas, muitas vezes, ficam desabastecidas, né, do efetivo. Então, eu queria saber do senhor também se o Executivo tem um olhar para essa nova modelagem, principalmente dentro da Polícia Federal. Primeiro, guarda civis. Obrigado, Fabiane. Muito legal saber que você participou ali da construção, né? Eu sou entusiasta desse modelo. A Guarda Civil é hoje uma realidade para todos nós. A gente tem que fortalecer, a gente tem que incentivar. E eu só não acho que ela tem que se transformar efetivamente em polícia municipal. Ou, se isso acontecer, nós vamos ter que mudar tudo, né? Nós vamos ter que... Porque, veja, para ser polícia tem uma outra formação, academia diferente, é muito diferente. Então, eu vejo aí alguns candidatos, não, tem que dar fuzil para a Guarda Civil, etc. e tal. A gente tem que tomar cuidado. Você falou algo muito importante, arma longa, fuzil, etc. e tal. Então, muito cuidado, porque se ela se transformar em polícia municipal, como é o modelo constitucional que se quer, nós vamos ter que... esse custo do sistema como um todo vai aumentar muito, né? Porque, veja, o que ninguém pensa, ela entra também no Fundo Nacional de Segurança Pública, né? Esse custo vai aumentar como um todo, mas aí nós vamos ter que rever a formação, e isso também vai virar custo. Quando, na verdade, a gente podia fortalecer o que a gente já tem, inclusive a Guarda Civil, investindo no papel dela de polícia comunitária, polícia na porta da escola, polícia do bairro, crescer. Eu sou entusiasta. Agora, eu sou um pouco contrário a fuzil para a Guarda Civil, fazer operação com Guarda Civil, etc. e tal. Eu acho que, para isso, precisa de uma expertise maior, que hoje quem tem são as polícias civis, Polícia Federal e, em especial, as polícias militares. Eles fazem isso com muita competência. A gente pode criar um problema maior. Agora, fortalecimento enquanto carreira, enquanto instituição, instrumentalizar com armas não letais. Eu sou entusiasta de arma não letal, gente. Isso é muito importante. Essa semana passada, nós fizemos um grande evento internacional com representantes de outros países para fazer uma discussão do uso da força. Saiu no jornal, já apanhei da Comissão de Segurança Pública, o governo é incompetente, quer tirar a força dos policiais. E, obviamente, não é nada disso. O seminário do uso da força é uma revisão, você deve saber do que eu estou falando, tem uma portaria de 2010 que regulamenta o uso da força pelas polícias. Ele precisa ser atualizado. E como é que você discute isso? Sento eu e o ministro lá, o que o senhor acha, ministro? Não, debate. Os conselhos de policiais civis, conselhos de policiais militares, sociedade civil. Então, é um debate que está acontecendo há muito tempo. E agora nós trouxemos os outros países para entender o que está acontecendo no Peru, na Colômbia, na Argentina e assim por diante, em termos de uso da força, para discutir esse tema. E é isso. Né? E a gente precisa ter isso padronizado. É o que você falou, foi algo que você falou aí que eu acabei não... a gente precisa ter um procedimento operacional que seja padronizado no Brasil. E, para isso, pode servir a constitucionalização do SUSP, como diz o ministro, a PEC. Né? Por quê? Tem que ter padrão mínimo. Tem que ter padrão mínimo de operação,
de instrumentos e etc. e tal. Né? É um padrão mínimo. Depois, cada Estado... Né? E é um pouco isso que a gente pensa também em relação às guardas civis. Elas têm que ser fortalecidas, mas eu ficaria com o atual papel dela. Fabiane, essa questão dos dados é outra coisa que eu vou invocar a PEC novamente. Não é? Dado é fundamental. Dado é fundamental. E não pode ser manipulado, porque senão a política vai estar errada. Não é? É o que eu digo. Como é que é a Covid? Como é que nós conseguimos, de uma maneira ou de outra, sair dessa, ainda que com um número muito alto de mortes? Com dados. Os médicos foram obrigados a notificar. Então, o Ministério da Saúde, quanto compra de vacina, como é que faz, e assim por diante. E segurança pública é isso. Então, se não alimentar o Cinesp, que é uma ferramenta riquíssima que nós temos lá, como é que nós vamos fazer? Uma boa notícia. O Ministério da Justiça tem o PPE, que é o Procedimento Policial Eletrônico, que é o inquérito policial. Né? Estamos indo para 16 estados. Assumi com 12, estamos indo para 16 estados. Estou pegando todo o norte e o nordeste. Isso nos ajuda em quê? Alimenta o Cinesp automaticamente. Tá? Já não dependo mais dos estados mandarem. Porque aí o estado demora 4 meses. E outra coisa, uma discussão... Vocês aqui sabem, Favete, Fabiane, sabem do que eu estou falando. Morte. Como é que registra a morte? Cada estado ainda registra de uma maneira. Isso não pode. Isso precisa ser um padrão nacional. Mas como é que eu posso obrigar? Implorando. Ou então oferecendo um dinheirinho. Quer mais um dinheirinho? Mas não pode ser assim. Na verdade, precisa ser uma política em nível nacional. O registro de mortes tem que ser dessa forma. Porque aí o nível de letalidade ou de crimes muda conforme a interpretação que o Estado dá. E aquilo não é real. Por isso que a sensação, às vezes, continua ruim. Porque os números não correspondem. A dificuldade ainda persiste. Demora 3 meses para determinado Estado apresentar os dados. E o Cinesp fica uma subalimentação. Não é? Mas a gente tem recortes bons, tem diminuído, 5%, 6%. Outro dia o roubo de carga deu 9% de diminuição entre o primeiro semestre desse ano e o primeiro semestre do ano passado. Não é? Então, é isso agora, 9%, precisa melhorar mais, é pouco, tem que aumentar a 30%, 40%, é voo de galinha ainda, precisamos melhorar. Não é? Então, o Cinesp ainda tem esse problema e a PEC nos ajudaria muito nesse contexto, por quê? Porque aí, olha, o Conselho de Segurança Pública decidiu, virou uma portaria do Ministério da Justiça, os estados têm que cumprir, pura e simplesmente. O registro de crimes, roubo é isso, morte por intervenção policial é isso, latrocínio é aquilo, e assim por diante. Aí nós vamos ter dados. Agora, qual é o medo? O medo nós sabemos. O governador do estado de oposição não quer dar o número, porque senão acha que o governo federal vai usar e vai. A gente tem que... Sabe, a política tem que ficar circunscrita à política. Isso aqui é dado de segurança pública. Isso aqui, sabe, saúde, segurança pública, não dá para brincar com dados. Nós estamos cuidando de vidas. É isso. Outro contexto que o Favete tocou, vou aproveitar, arma longa. Circulação de armas, também não vou discutir se deve, não é isso. Nós temos que ter o controle da circulação das armas. Não é? Não vou discutir. Eu sou contra a arma. Eu tenho porte de arma há 34 anos, nunca tive uma arma na minha casa, e nem quero ter e espero nunca ter. Sou contra armas. E, por mim, se eu fosse presidente do Brasil, eu proibiria a arma no Brasil. Mas como nunca vou ser, não se preocupem, porque isso não vai acontecer. Mas eu sou contra a arma. Agora, o que é mais importante? Qual é o meu papel hoje? Não vou discutir esse tema, isso aí está na lei, teve plebiscito, teve lá, etc. e tal. Mas nós precisamos ter o controle da circulação das armas de fogo. Porque quando você libera de forma desmedida, você esgarça, isso vai parar onde? Não é com o FAE, não é com o Favete, não é com a Fabiane, não é com o Sarrup, isso vai parar no crime organizado. Alguém tem dúvida disso? É claro que não. Então, precisamos ter esse controle. E, por fim, essa questão das polícias. Não é? A gente volta àquele debate do Pacto Federativo e das ilhas que acabam sendo, na segurança pública, os estados e que acabam sendo as instituições. Há algumas vantagens. Hoje, as leis orgânicas surgiram e oficializaram os conselhos
de secretários de segurança, conselhos de chefes de polícia civil e conselhos de comandantes gerais de polícia. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano. Vai fazer um ano. Uma lei boa, nova e boa. Por quê? Porque a gente passa a integrar e criar padrões. Eu faço questão, desde que assumi, todas as reuniões eu procuro participar, seja virtual, seja presencialmente, para ouvir, para dialogar e para fomentar essa questão da integração, porque é a única maneira que a gente tem de superar. E a questão de efetivo, de modelos, de procedimentos operacionais, é isso que a gente precisa avançar também. Essa é uma outra prioridade. Então, quando a gente fala no uso da força, é apenas uma vertente para tentar unificar esse modelo em nível Brasil e procurar para que os padrões operacionais possam ser unificados. Secretário, eu queria complementar, que acabou ficando de fora, que eu achei muito interessante o senhor falar do investimento da tecnologia nas áreas de fronteira, que realmente é super necessário. Mas aí eu queria deixar até uma provocação, mas e o capital humano? Porque a gente sabe que o adicional de fronteira, para quem vai ficar longe da família, muitas vezes, ou levar a família para uma área de fronteira, ele não é atrativo. Como o senhor mesmo colocou, só a tecnologia não resolve, né? Nós temos que ter também o capital humano. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor em relação a isso. É fantástico, isso é muito importante. Como eu gosto de dizer, segurança pública precisa de investimento. Né? Precisa de investimento. Então, aquela história. E o Brasil vive do puxadinho. Não é? Vive do puxadinho. Quase todos os estados têm a operação delegada. Então, descobriram lá que o policial militar fazia bico. Então, ao invés de ele fazer bico, ele vai fazer bico oficial e ganha mais. Não é? Mas por que a jornada do policial é aquela? Porque não é possível o cara ficar 8 horas na rua, sob tensão, segurança pública, com arma. Ele precisa descansar naquele momento, precisa ler um livro, ele precisa ficar com a família. Não é para ele trabalhar. Ah, não, mas é mais barato para o Estado. E aí eu aumento o número de policiais na rua, pagando, oficializando o bico. É puxadinho. Nós precisamos parar com o puxadinho. Precisa pagar bem o policial para ele descansar. O policial tem direito a descansar. O policial tem direito à habitação. Tem que ter financiamento. Existe, mas é pequeno, é tímido. Eles não têm acesso. O policial não pode morar na comunidade. O policial tem que ter morar bem, tem que morar perto da gente, como um todo aqui. Não é? Ter um padrão de vida que seja uma carreira atrativa. Não é? E hoje a gente não vê. Por isso que eles querem tudo vir para Brasília, dos mobilizados da Força Nacional, porque ganha mais, ganha diária, vem morar em Brasília. Né? Esse é um grande atrativo. É um bom modelo? É um excelente modelo, mas não pode ser definitivo, porque a passagem pela Força, você bem sabe, 2 anos, 4, inclusive a questão da integração, da interagir, né? Da gente receber culturas diferentes aqui, criar uma Força Nacional nesse modelo. Mas a verdade é que nós precisamos investir nas carreiras, e essas carreiras precisam ser bem remuneradas. Não tem como. Não tem como. Ah, mas tem, outro dia eu falei isso, nos efetivos e nos vencimentos, e alguém me falou, mas e o limite prudencial? Eu falei, pois é. O limite prudencial, os governadores vão ter que olhar o limite prudencial da questão do pessoal e olhar onde é melhor investir. Vamos lá? É em assessor de deputado? Ou em policial na rua? Ih, gravou, né? Estou ferrado. Sarrubo, eu queria falar um pouquinho aqui de uma questão que eu acho que é fundamental na área de segurança pública, que a gente estava até conversando ali antecipadamente, é a questão da gestão. A gestão é o amálgama que faz com que as coisas fluam positivamente. E nos seus comentários aqui sobre o crime organizado, você falou algumas questões que são importantes levantar para reflexão. Primeiro, o crime organizado, portanto, como o nome diz, se organiza de forma a um resultado ou a um objetivo comum, né, que é o tráfico, receita, tráfico de drogas, armas e etc. E, para isso, ele cria padrões, desburocratiza e tem um processo de sucessão rápido, ágil, porque, obviamente, pensa de forma privativa, diferentemente do Estado, que tem outros atributos e outra forma de pensar. Então,
gostaria de saber de você como que o Estado brasileiro, na área da segurança pública, claro que isso é uma questão do Estado como um todo, mas especificamente na área de segurança pública, está pensando na melhoria da agilidade e da desburocratização. Aliás, um parêntese aqui, a BRIG fez um trabalho, um estudo sobre desburocratização no Brasil em 2018, e elencamos 184 pontos na legislação, e aqui somente circunscrita a questão econômica, a formação de empresa, a desburocratização no sentido de desembaraço, de fluxo de capital e etc. E nós entregamos isso à época para o governo federal. Então, gostaria da sua reflexão em relação a isso. E a segunda reflexão é como que o Brasil está pensando na atração, desenvolvimento e implementação de soluções com a sociedade civil organizada, mais especificamente com o setor privado. Citou aqui um trabalho que estão fazendo de integração, chamando todas as forças, né, as polícias militares, as polícias civis, a Polícia Federal, Receita Federal e etc. Se citou todo o Estado brasileiro, né, e eu senti falta da presença do setor privado ou da sociedade civil organizada. Até se citou associações, né, associações até ligadas à estrutura pública, mas por que pergunto isso? Porque o setor privado pode apoiar, como, por exemplo, na potencialização de polícias comunitárias que tem interesse do setor privado para que aquelas comunidades tenham uma situação melhor e, portanto, eles não precisem elevar os muros e investir mais em segurança para a fábrica ou para aquela empresa que tem um estoque seja assaltada ou seja objeto, né, vítima do crime organizado ou mesmo do crime não organizado. Né? Então, como que essa relação com o setor privado, com a sociedade civil organizada, está sendo pensada, principalmente considerando aí os exemplos da Europa e dos Estados Unidos, que têm avançado fortemente, isso sob uma sigla chamada ESG, né? Mas que eu sinto um afastamento em outros âmbitos, na área do meio ambiente, isso é muito comum, né? Na área de desenvolvimento e inovação é muito comum, mas na área da segurança pública ainda está muito circunscrito ao mundo jurisdicional ou jurídico, de uma forma geral, no Brasil. Então, gostaria dos seus comentários em relação a isso. Obrigado, Faye. Olha, é muito importante essa aproximação. Eu tenho sido um entusiasta, eu tenho recebido empresas e tenho feito o Ministério participar, por exemplo, de todas as feiras mais importantes de segurança pública, porque ali a gente conhece tecnologia, ali os secretários de segurança, os chefes de polícia, e nós precisamos conhecer a nossa turma do Fundo Nacional de Segurança Pública, né, quem a gente tem, até falando dessa questão da burocracia, veja que interessante, nós criamos lá um modelo que se chama Compra-SUSP. Né? O que é isso? O Estado tem muita dificuldade para comprar um equipamento, para comprar, muitas vezes, o básico, veículo, armamento, fardamento, ou até mesmo outros, até mesmo tecnologia de ponta e tudo mais. Então, vou dar o exemplo das câmeras. O que é o Compra-SUSP? Eu estou trazendo para o Ministério da Justiça, para a Senasp, para a Secretaria, eu faço registro de atas de preços em nível nacional e os estados aderem. Isso facilita demais para os estados a aquisição. Né? Mas, para isso, muitas vezes a gente precisa saber, porque, veja, eu preciso saber o que tem de tecnologia. Outro dia foi uma empresa lá... O TCU já falou alguma coisa sobre isso? Nada, tranquilo. Então, o TCU está com a gente nisso. Tá? Não tem a menor dificuldade, porque a gente faz o registro de ata, registra e os estados aderem. Então, compra em nível nacional, não é? E os estados podem aderir. Isso desburocratiza e faz com que chegue na ponta. O TCU está com a gente nisso. Quem está conosco lá no Fundo Nacional de Segurança Pública é a Camila Pintarelli, que ela era subprocuradora-geral do Estado em São Paulo, quando eu era procurador-geral de Justiça.
Então, e ela trabalhou com todo o governo Dória Rodrigo Garcia, ela cuidou tudo lá para deixar tudo certinho no quesito administração pública. Então, ela é um bom zagueiro central para não entrar a bola no gol. Trabalha muito bem. E ela criou esse Compra-SUSP, ela, enfim, potencializou esse Compra-SUSP para facilitar as aquisições por parte do Estado e a gente vencer essa burocracia. Né? Porque senão demora demais para chegar na ponta. Né? E isso acabou também causando desempossamento. Aliás, nós descobrimos isso. Primeira reunião que eu fui de secretário de Segurança Pública, tinha uma semana de Senasp. Né? Foi na LAAD, lá em São Paulo, que é uma grande feira, a maior feira de armamento, etc. E tal. E eles falaram, doutor, a gente não consegue gastar o dinheiro. Aí eu falei, calma, vamos montar uma comissão. Aí chamei a Camila, chegou uma semana depois, eu disse, precisa montar uma comissão com os secretários para a gente entender qual é o gargalo que o dinheiro não está chegando na ponta, que o investimento não está chegando. Não é? E aí ela criou, deu um nome que ficou mais bonito, né? Rede Interfederativa. Eu já ia falar comissão, mas ela criou Rede Interfederativa. E essa rede, só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, ela já desembolsou, Favete, 1 bilhão. Ela começou em abril, porque a Camila chegou em março, eu cheguei 5 de março, a Camila chegou acho que 15, 20. Nós lançamos ali 15, 20 de abril, alguma coisa assim. 1 bilhão, já foi 600 milhões executados, 400 milhões empenhados. Quase 1 bilhão já está sendo executado em termos de compras, de insumos, de equipamentos e tudo mais. Investimento em tecnologia, drone, carro, arma, né, fardamento e tudo mais. E tudo isso também é atrelado com o Compra-SUSP, para vencer a burocracia. Né? Então, a gente participa de feiras, a gente tem ido para o exterior para conhecer e tem procurado também, existe um processo licitatório específico para a indústria nacional. Né? Também a gente tem tido este olhar para a indústria nacional também nessa questão da segurança pública, porque é super importante, mas sempre pensando na segurança pública como um todo. Então, acho que esse é o caminho. A gente tem que estar próximo do mundo privado, não é? E mais do que isso, acho que a sociedade civil ela tem que, como eu disse, a responsabilidade da segurança pública é de todos nós. Não é? Então, não adianta cada um ficar reclamando dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então, nós precisamos debater. Então, a importância dos consegues e a importância de nós, na verdade, sentarmos e discutirmos modelos com a participação e investimento. Eu sou a favor do investimento privado, inclusive. É muito importante que a gente tenha investimento privado, que a gente tenha o olhar do privado para nos ajudar a avançar em algumas casas. Então, por exemplo, integração entre câmeras, que é um projeto que está acontecendo em São Paulo, né, que barateia o custo e tudo mais. Então, é isso. Não há como se afastar do mundo privado para a gente trazer mais eficiência para o mundo público. O mundo público ele é tradicionalmente emperrado, né? Ele é um grande elefante, mas nós precisamos fazer com que o elefante emagreça e corra uma maratona, ficar um elefante magrinho, para que a gente possa prestar serviços. Nós somos esses servidores públicos, então precisamos prestar bom serviço. E não tem como fazer isso se não estiver próximo do mundo privado. Perfeito. Você falou sobre os drones, que está até no Compra-SUSP, tem a questão dos drones. Como é que está a figura da normatização para o uso de drone policial no Brasil? Vocês já fizeram, não fizeram? Não sei te dizer, não vou avançar aqui, Favete, porque eu não, especificamente eu não me debrucei, minha equipe tem isso aí, porque é de competência nossa, mas tem um trabalho lá, mas eu não saberia dizer para você aqui de bate-pronto, eu não vou falar do que eu não sei. Não tenho a menor dúvida. E nós estamos procurando licitantes para as fronteiras, que já é o drone mais... Sim, tem aqueles dois da Polícia Federal que estão parados. Estão parados. Mas nós vamos avançar nisso aí. É bom, aqui já encaminhando para o final, queria abrir a palavra, que se alguém, por favor, tenha alguma questão, que Marcelo pode, pega e o secretário compartilhamos aqui, depois o pessoal da imprensa também, por favor, se tiver alguma questão, e aí a gente vai encaminhando no final. Marcelo, por favor.
Bom, muito obrigado. Primeiro, parabéns, secretário. Muita contundência na sua fala. Eu, como cidadão brasileiro, fico muito feliz de ouvir participar desse evento hoje. Meu nome é Marcelo Almeida, sou Relações Governamentais da Associação Brasileira das Empresas de Software. Então, naturalmente, eu vou falar um pouco aqui de tecnologia, né? E duas questões que me chamaram bastante a atenção. A primeira é que eu entendi que está muito bem organizado esse sistema parametrizado pela Secretaria de portaria para aquisição de câmeras e tudo mais, trazendo, portanto, essa tecnologia para a segurança pública nacional. Aí a minha pergunta é, existe uma perspectiva da Secretaria de fazer isso com outras tecnologias, além dessas tecnologias representadas por esses equipamentos, câmera, drone, armamento? Eu falo de software mesmo. Uma das questões que verifiquei que o senhor falou é a questão da transição dos dados entre as esferas federativas e o governo federal. Talvez a tecnologia pode ser uma solução para isso. Você ter softwares, ter inteligência artificial baseada nesses mecanismos que fazem essas comunicações automáticas, machine learning, que podem indicar, por exemplo, mais precisões na atuação de polícia física nas fronteiras e tudo mais. Então, queria saber, nessa percepção tecnológica de utilização de software, como é que está a estrutura da Secretaria e o planejamento. E uma segunda pergunta diz respeito mais detidamente à utilização de tecnologia no combate ao crime organizado. Como é que é a percepção da Secretaria na utilização de tecnologia para o combate ao crime organizado? A gente sabe que o crime organizado hoje persegue o dinheiro, né? O exemplo que o senhor deu aqui é revelador disso, né? Mecanismos de lavagem de dinheiro imiscuindo a atividade ilícita por outras atividades para dificultar a perseguição desse dinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. Então, a tecnologia associada a essa conexão que o senhor já fez aqui com o COAF e Receita Federal, também queria saber do senhor se existe essa perspectiva de trabalhar a tecnologia na alavancagem do combate ao crime organizado nessa esfera. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Obrigado pelas palavras. Tecnologia é tudo. Quando a gente fala... Claro. Ótimo, está combinado. Eu não tenho a menor dificuldade, a gente recebe sim, e depois faz... Eu tenho até uma conduta lá, a gente recebe, apresenta o produto, depois faz prova de conceito, etc. e tal. É tudo agenda pública, não tem absolutamente, né? Tudo com muita tranquilidade. Por quê? Porque a segurança pública exige investimento também em tecnologia, né? A gente quer investir menos em arma, mais em arma não letal e mais em tecnologia e mais no ser humano, viu, Fabiano? Mais no ser humano. Né? Então, a gente tem lá uma diretoria de ensino e pesquisa que faz formação. E a questão do fundo, agora gerenciado com muita competência pela Camila, ele trata de tudo. De carro, pode ser tecnologia. Né? Eu já recebi de tudo, lá, de totem, de rua, de programas de softwares e etc. e tal. E hoje, falar em inteligência artificial, ela já é uma realidade da qual a gente não pode prescindir. Né? A inteligência artificial ela faz cálculos, por exemplo, de probabilidade de mais crime nessa região, nessa data. E não vamos aqui... Bom, a gente já sabe, isso é tudo muito básico. Né? Hoje, você pode ler o município e entender onde tem menos iluminação, onde tem menos movimento, é ali que vai ter mais crime, etc. e tal. Então, a inteligência artificial faz esse trabalho com muita competência e a gente quer investir nisso, porque nem todo mundo tem. É óbvio, São Paulo tem, os grandes estados têm, etc. e tal, mas isso precisa estar no município, até para a Guarda Civil ficar em determinados pontos, porque ela é guarda patrimonial, para orientar o trabalho das polícias como um todo e tudo mais. Então, isso é uma realidade e está à disposição. É só a gente construir a melhor maneira e os estados, né, se organizarem para essas aquisições. Tecnologia, nós não podemos abrir mão hoje. Tá? Então, conte com isso. Esse é o nosso olhar para isso, é o nosso foco central, inclusive.
Alguma questão a mais? Por favor. Bom dia. Desculpa a voz bastante rouca, mas é sempre bom ouvir o senhor, né? Agradecer o convite da ABRIG. ABRIG. Eu estou aqui como gestora da Câmara Técnica do CODESE, que é um Conselho de Desenvolvimento Estratégico do Distrito Federal. O presidente Leonardo pediu para eu vir representando. Eu estou gestora da Câmara Técnica de Segurança desse conselho, mas também sou sua conselheira lá no Senasp, e eu não poderia deixar essa oportunidade da gente estar falando sempre da sociedade civil, né? O senhor fez uma explanação aí belíssima. Minha formação em arquitetura e urbanismo, mais há uns 10 anos que eu tenho estudado a segurança, e nesse contexto eu gostaria de saber do senhor sobre os CONSEGs. Nós somos 2.500 CONSEGs em todo o Brasil. Até o final do ano, eu estou à frente aí da CONFECON, que é uma confederação. Hoje eu sou presidente da Federação dos Conselhos do Distrito Federal. E o que a gente nota é que ainda não há condições de uma participação qualificada desses conselhos. Por isso, a necessidade da gente ter mais editais que contemplem esse tema. Então, secretário, como é que o senhor vê a participação dos CONSEGs e o que há de possibilidades aí, né, para um futuro muito próximo? Já solicitei algumas vezes, já disse sim, da gente realizar a segunda CONSEG, né, até de fazer uma avaliação. Mas, enfim, a pergunta é, como é que o senhor vê a participação dos CONSEGs e o que há aí dentro da estrutura do Ministério e da Secretaria Nacional para essa participação qualificada? Obrigada. Olha, muito obrigado pela indagação. E como eu gosto de dizer, quando a gente investe no policial, na formação, na saúde, né, tem o Escuta SUSP, né, saúde mental das nossas forças do SUSP e tudo mais, a gente está investindo lá na ponta, a gente está investindo no cara que está na rua fazendo segurança pública. Quando a gente conversa com os CONSEGs, a gente está investindo na outra ponta, do cidadão que está recebendo o trabalho das forças de segurança pública. Né? É a sensação da rua, né? Como eu tenho no meu bairro, lá em São Paulo, quando eu saio no final de semana andando, etc. e tal. Né? Então, é essa sensação que precisa chegar para a gente. Então, eu dou muita importância para esse diálogo com a sociedade civil, com os mais variados segmentos. Né? Quando eu cheguei lá, pelas inúmeras razões, né, o ano passado foi um ano muito difícil, então não é crítica, mas a reunião do Conselho Nacional de Segurança Pública, a imprensa já estava me dando espetada, não tem reunião do Conselho, não tem reunião do Conselho, e não é culpa do gestor anterior, é porque realmente aquilo vai nos atropelando, mas eu vou marcar outra reunião do Conselho antes do final do ano, aliás, vou fazer isso hoje, bem lembrado, do Conselho Nacional de Segurança Pública, e nós vamos reunir os CONSEGs para ouvi-los. Mas eu quero fazer mais. Eu acho importante a gente reunir os CONSEGs e trazer juntos os comandantes de polícias militares. Acho que é uma reunião conjunta, para a gente ter um diálogo, para que eles possam ouvir os CONSEGs e também falar um pouco do dia a dia. Então, faremos essa reunião e é prioridade. Não tem como se fazer segurança pública num governo democrático sem conversarmos com todos os segmentos. Então, conte conosco. Márcio Coimbra, por favor. Bom dia, meu nome é Márcio Coimbra, sou conselheiro da BRIG e ex-diretor da PEX. E a minha indagação para o senhor vem exatamente nesse caminho, no caminho do comércio exterior e do investimento estrangeiro. A gente vê que o investimento estrangeiro tem se tornado também um grande caminho, um grande corredor para a lavagem de dinheiro de grupos transnacionais. E vários países da OCDE passaram a adotar uma legislação que o Brasil deve começar a discutir no Congresso Nacional agora. Alguns parlamentares no Senado já estão se articulando nesse sentido, de introduzir instrumentos de avaliação de investimento estrangeiro, para que o governo consiga entender melhor de onde está vindo esse investimento estrangeiro, também com o objetivo de evitar a lavagem de dinheiro estrangeiro em território nacional. Eu gostaria de saber a sua opinião
sobre movimentos desse tipo, se o senhor já ouviu falar algo desses movimentos dos países da OCDE e se isso pode se tornar uma realidade no Brasil. Já ouvi, já vi, tenho muita preocupação com isso. Recentemente tive um episódio até interessante relacionado a isso. E eu penso que é uma preocupação muito grande nossa. Nós temos um olhar muito cuidadoso com esse tema e eu sou entusiasta dessa regulação. Hoje, o mundo não tem mais fronteiras, então o investimento estrangeiro vem de uma maneira, e às vezes muito fácil, né? E quando a gente pensa em itens de segurança pública, o olhar tem que ser ainda mais atento, né? Porque aparece de tudo, em termos de tecnologia e tudo. E a gente precisa ver com quem nós estamos conversando. Então, eu tenho aí... Veja, com todos os cuidados, não é especificamente minha área, eu não quero me imiscuir, aí, invadir a área econômica, mas eu diria, sob o olhar da segurança pública, é de fundamental importância que a gente tenha conhecimento e algum marco regulatório desse tipo de situação, tomando cuidado para não tornar o Brasil um país sem atrativo para investimento estrangeiro, porque isso é importante para todos nós, não há como se desenvolver sem investimento estrangeiro, mas a gente tem que ter cuidado, porque a lavagem tem acontecido também nesse campo, e pior, muitas vezes com alguns sistemas que envolvem insumos aí, que envolvem o universo da segurança pública. Eu já vi isto ali. Mas essa é uma outra história. É bom agradecer, já estamos aqui no avançado da hora, agradecer a participação aqui de todos, né, que prestigiaram esse nosso evento, agradecer a Fabiane, ao Favete, nossos diretores aqui e representantes da BRIG, e agradecer muito, Sarruba, a você pela tua disponibilidade, atenção, e eu queria destacar fortemente a sua objetividade na colocação de assuntos tão delicados, né, e tão suscetíveis a polarizações e a extremismos que você colocou aqui. Isso eu acho que é importante destacar. Colocou de uma forma objetiva, de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma ética, cumprindo os nossos preceitos institucionais. Nós da BRIG somos promotores do diálogo, da transparência e da ética. Então, eu queria destacar fortemente aqui a sua atuação em relação a isso. Destacar também que, pelas suas falas, já tivemos algumas ideias aqui que, se você nos permitir, nós provocaremos, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública na sua pessoa, que esperamos que não tenha o ciclo de atuação no cargo tão curto como você se referiu. Espero que você fique mais tempo até o final desse governo e, eventualmente, até um próximo, porque pessoas com o seu perfil, com a sua objetividade e com resolutibilidade é o que nós precisamos no Brasil, né, para que a gente, de fato, avance nessa área, que é uma área muito sensível, extremamente complexa, né, e também muito suscetíveis a discursos baratos, desinformação e fake news. Então, essa é uma questão importante que a gente precisa trabalhar aqui. Então, agradecer, espero que você tenha uma ótima semana, ótimos encontros até o final do ano e que nos traga soluções muito positivas e importantes. Muito obrigado.